Então, como a Cibele já adiantou, o nosso tema hoje é credores diferentes. Está na lição 41 do Vinha de Luz, né, que a gente vem seguindo, e ele faz alusão, ou ele começou a destrinchar esse assunto a partir do versículo 44 do capítulo 5 de São Mateus, dito por Jesus, e é um verso que não precisa nem ser cristão, nem ser um discípulo de Jesus para conhecer esse versículo, porque ele diz assim: amai os vossos inimigos. Aí eu praticamente certeza de 100% da casa de todo mundo que está aqui ter pensado, esse negócio não vai servir para mim não, porque eu não tenho inimigo. Então, assim, para essa coisa de amar o inimigo, eu não tenho inimigo mesmo, então não tem inimigo. Pode até ser verdade que você não tem um inimigo agora, né? Você não pode ter um inimigo agora. Mas a gente não pode esquecer que a gente está numa passagem mais uma das passagens numa terrinha, num planeta, onde todo mundo que está nele é imperfeito. A sua maneira é imperfeita. Então, se esse é o caso, né, a gente não pode esquecer que dentro das imperfeições de todo mundo, também existe a possibilidade da gente criar certas situações, mesmo que não sejam por querer, mesmo que seja da nossa vontade, a gente sempre vai poder criar algum ou outro dissabor, algum outro desencontro. Nós também não podemos esquecer que a evolução, que o que se espera de todo mundo que está nesse planeta, é exatamente evoluir, melhorar, subir de patamar, subir mais um degrau na escala evolutiva. E isso só pode acontecer aprendendo com a vida. É com a tua vida e a vida de quem te cerca, a vida das outras pessoas. Mesmo as pessoas que estão lá do outro lado do mundo, as coisas, hoje com essa coisa da globalização e da informação, as coisas que estão acontecendo lá podem servir de ensinamento para nós aqui. A gente sempre vai perceber que tem uma coisa para nos ensinar. Bom, se nós estamos aqui para aprender, tem que ter alguém para ensinar, né? Nós somos aprendizes, tem alguém que está nos ensinando. Quem está nos ensinando? Acabei de falar. É tudo que nos cerca, ou quem nos cerca, principalmente. Por quê? Os seres pensantes, os espíritos que estão aqui, né, fazem com que nessa relação, nas relações que acontecem, o aprendizado venha. E dentro desse aprendizado, as emoções falam muito. As relações estão fundamentadas em emoções. Então, lá dentro da nossa casa, com a nossa família, né, as nossas relações com eles, a gente aprende do jeito que elas têm que ser e elas se desenvolvem. No nosso trabalho, as relações que a gente tem no nosso trabalho são diferentes das relações que a gente tem dentro da nossa casa. Aí a gente aprende a ter relações diferentes no trabalho onde a gente está. Eu vou encontrando as pessoas pela rua e assim vai. Percebam que é no contato com o outro que a gente vai somando a coisa do aprendizado. E dentro dessas relações, a gente tem condição de se manter calmo o tempo inteiro. A gente tem condição de se sentir sem raiva em algum momento, pela passagem inteira. A gente tem condição de não ter um quiprocó de qualquer maneira com quem está junto da gente. Então, é isso. A gente vai esticar e vai deixar próximo, mais próximo do que quer dizer essa palavra inimigo. Amar os inimigos.
Porque quando passa pela cabeça, que eu acabei de dizer, que a gente fala assim, eu não tenho inimigo, significa aquela coisa áspera, aquela coisa da desavença super tumultuada ou tumultuosa, né? Aquela coisa que envolve um ódio que seja... Eu acho que não tem jeito de falar assim, um ódio profundo. Eu acho que ódio é capaz de não ter jeito de ter um ódio superficial, né? Ódio é ódio e vai assim, né? Então, aí a gente pensa, então, o inimigo, que a gente pense sempre assim, mas a gente vai colocar esse inimigo na coisa de quem não é amigo, o não amigo. Inimigo, o não amigo. Isto é, não é aquela pessoa com a qual você vai repartir algum tipo de bom sentimento. Porque não é isso que acontece quando a gente tem amizade? A gente reparte bons sentimentos. Então, quando a gente não tem amizade, a gente vai acabar repartindo sentimentos que não são tão bons. E em vários níveis. Então, a gente acabou de conceituar um inimigo que não significa aquela coisa da briga. Nós vamos cuidar desse também. Mas agora é preciso que a gente, para entrar dentro do ensinamento de Jesus, e aqui a gente abre um parênteses para dizer que quando Jesus mencionou essas palavras, o conceito de inimizade realmente era mais profundo. Ele estava numa época, num local, não precisava nem que fosse só lá na Judéia, né? Em qualquer lugar do planeta, naquele momento, as relações eram muitíssimo mais tumultuadas do que as que são hoje. Qualquer coisa, tá. Não era assim que acontecia? As pessoas não eram muito mais beligerantes, elas não eram muito mais brigonas, elas não entravam de cabeça, não tinha muito mais confusão, embora agora a gente também tenha, e isso é uma particularidade do nosso planeta, vá se saber quando isso vai acabar. Mas era uma fase em que, quando ele dizia inimigo, provavelmente 50% de quem ouvia poderia ter um inimigo nesse nível que eu disse para vocês, do mais tumultuado. Mas como agora as relações estão mais brandas, vamos dizer assim, então o conceito de inimigo vai tendo que ser adequado às situações. Porque do contrário, e eu posso dizer, inimigo naquela monta de faca debaixo da unha, eu tenho certeza que aqui ninguém tem. Agora, eu também posso apostar que deve ter gente que você não gosta. Tem gente que você não dá conta. Tem gente com a qual você não dá bem, não se dá bem. E é tão complicado, porque se você chega num lugar, você entra numa loja, um monte de gente. Aí você entra, tem uma pessoa que você não, que é um desafeto teu, por algum motivo que nós vamos tratar daqui a pouco. Um desafeto, pronto, teu dia acabou. Teu dia acabou, as energias não se coadunam, as energias não se dão. E aí a gente vai começar a compreender essa preocupação de Emmanuel com esse texto, porque inimigos agora a gente não tem, mas eu posso apostar com vocês que vocês deixaram inimigos para trás. Em alguma encarnação, ou várias encarnações suas anteriores, o mais provável que tenha ficado alguma coisa pelo caminho assim. E tem uma passagem no Evangelho, no capítulo 12, que diz o seguinte, olha, não se esqueça que, aí o inimigo da acepção da palavra, que desencarna, que passa, não se engane que ele, porque desencarnou, vai deixar de ser seu inimigo. Ele só parou de ser visto por você, mas ele vai continuar carregando com ele a mágoa
o rancor, a sensação de mal-estar, a tentativa da vingança. É aí que acontecem principalmente as obsessões. Por quê? Porque são inimizades, a grande maioria, são inimizades não resolvidas. Onde que está a solução dessa coisa? Bom, primeiro, a gente é sabedor dessa história de que todo mundo é capaz de ter um desafeto, um desarranjo, alguma coisa que possa tirá-lo, né, desse versículo de amar os inimigos, e dizendo que quem está aqui, ao que enfrentar essa situação, precisa, antes de mais nada, compreender qual a profundidade desse amor que é possível para eu dedicar a esse inimigo. Vamos ver uma coisa super interessante. Jesus Cristo, vou começar por Jesus. Ele lá na hora que estava sendo crucificado, ou antes de ser crucificado, vocês acham que ele estava satisfeito? Ele estava sorridente? Ele estava achando tudo jóia? Ele estava, será, morto de felicidade porque aquele pessoal estava acabando com ele? É óbvio que não estava. Agora, essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença. Ele não estava feliz, ele não estava achando bom aquele pessoal todo. Gente, poucos dias anteriormente ele tinha entrado em Jerusalém com o povo fazendo festa. Com o povo fazendo festa, balançando galho de palmeira. Uma maravilha, tudo um espetáculo. Para 4, 5 dias depois, está todo mundo lá jogando as coisas nele, cuspindo nele e pedindo para crucificar ele. Então, se coloca nessa posição. Você se coloca nessa posição. Não precisa nem ser na coisa da crucificação. Não precisa ser nem algo tão absurdamente violento como isso. Qualquer pequena coisa que aconteça com a gente, que nos machuque de alguma maneira, a primeira coisa que a gente vai querer é desenvolver um mau sentimento, um mau pensamento. E isso pode ser duradouro, isso pode perdurar. Jesus, então, a diferença é que Jesus, naquele momento, mesmo ele não estando morrendo de amores pelo pessoal, também ele não estava xingando, não estava odiando, não estava pensando nada. Ele só ainda falou assim, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Eles não estavam nem sabendo o que é. Aonde que eles estavam se metendo com tamanho, com toda aquela complicação. Por quê? O inimigo, esse inimigo que é tão brutal, esse inimigo que é tão complicado, mesmo ele ainda é capaz de ser seu credor. A Sibeli, agora há pouco, falou assim, um credor é aquele que ainda vai receber uma coisa sua. É aquele que está para receber uma coisa sua. Não é? Então, como é que eu posso pensar que uma pessoa que eu não dou conta pode estar, digamos, sendo benéfico para mim? Está sendo muito benéfico para você. Porque é onde você vai ter que analisar o tipo de sentimento que você está tendo com relação àquilo. Por acaso, amigo teu, mesmo pensando que você tem isso, ou tem aquilo, ou é isso, ou é aquilo, os teus amigos chegam e te tacam a tarrafa logo assim na lata, dizendo se é isso, se é aquilo outro? De maneira geral, não. Tem um trechinho ali desse texto do Emmanuel que eu achei muito legal. O teu inimigo fala as coisas para você, as coisas que ele acha, ou ele faz alguma análise raivosa, e você fica rubro e revoltado. Você fica vermelho de raiva por conta disso daí. Mas é a hora que você tem que parar para pensar até onde isso é verdade. Até onde a observação dele realmente não pode ser para fazer você parar e observar o que é que está acontecendo.
Se o amigo, aí ele falou que o amigo, quando o amigo não tem coragem de falar, mas você fica pálido e silencioso. Quer dizer, é exatamente o oposto. Quer dizer, as coisas, você continua igual. Você continua sem ter algo que te puxe, que te eleve ao ponto de você querer saber exatamente o que é que está de errado com você. Porque quando a gente magoa alguém, voluntária ou involuntariamente, e quando eu falo voluntária, é porque nós, como seres imperfeitos, pega a gente num mau momento, o bicho pega. Não é assim? E boa parte das vezes é involuntário a gente magoar certas pessoas. Talvez com a nossa franqueza. Excesso de franqueza pode magoar. Muito, inclusive. Ah, mas então tem que ser falso? Não. Você não tem que ser tão franco. É diferente. Você não precisa sair pão, pão, queijo, queijo. Aquele negócio, aquele famoso olho por olho, né? Que estava lá. Aliás, diga-se de passagem, esse trecho desse versículo é tirado do Sermão da Montanha, né? E antes disso daí, ele diz exatamente isso, a coisa tem que esquecer a história do olho por olho, dente por dente. E a gente vai muito nessa sombra. Infelizmente, vai muito nessa sombra. Aí, a gente começa a pensar assim, mas como que eu posso amar o meu inimigo? Como é possível que eu consiga amar o meu inimigo? Primeiro, a gente tem que voltar, vou ver se eu lembrar, eu fiz uma anotaçãozinha, vou ver se eu lembro. Os gregos fizeram uma certa classificação, os gregos antigos, fizeram uma classificação do amor em 4 tipos. O primeiro deles é o amor da família. Esse que todo mundo conhece. Esse amor de família é diferente de mãe com filho com mãe, com vó, com primo, tudo. É um amor diferenciado do amor dos amigos. A gente continua amando os amigos de uma maneira própria aos amigos e amamos a nossa família, os nossos familiares, com um amor próprio para a família. Depois nós temos o terceiro, que é o amor erótico, um amor romântico. Esse amor de ligação, de formação de famílias e tal. E o quarto deles chama-se amor ágape. Eu fui ver o que significava esse ágape. Significa um amor incondicional, que é exatamente o tipo de amor que a gente ainda não sabe. É exatamente esse tipo de amor que nós estamos procurando aprender nas encarnações por onde a gente está passando. Porque o amor da família a gente já aprendeu, o amor dos amigos a gente já aprendeu, o amor erótico nós aprendemos, falta o amor ágape, que é esse amor incondicional para tudo e para todos. Aquele amor ágape que só Jesus pôde sentir, ou pode sentir. Mas a gente não pode também querer comparar, porque Jesus, todo mundo foi criado igual, assim como Jesus foi criado do mesmo jeito que nós estamos aqui. Com a diferença que Jesus tem trilhões de anos, bilhões de anos. Então, é muito diferente. Né? Isso é um esquema muito diferente. Isso significa que tudo requer aprendizado. E como descobrir de que forma eu preciso amar incondicionalmente ou amar os meus inimigos? Primeiro que a gente tem que compreender que o amor é o antídoto, o remédio para o ódio. O ódio, tem jeito da gente combater ódio com ódio? Então, a gente joga gasolina no fogo para apagar o fogo? Nós vamos apagar o fogo com um pouco de gasolina? Tem jeito? Então a gente pode apagar o ódio com aquilo que seria água para o fogo? Qual é a água para o ódio?
Qual a água que a gente tem que jogar no ódio para que ele deixe de ser o que é? É o amor. Ele é o antídoto. O ódio é o antídoto. O amor é o antídoto do ódio. Bom, então, nós estamos dotados da capacidade da percepção do ódio e estamos dotados da percepção do amor. Percepção. A gente precisa sentir. O que a gente precisa sentir desses dois? Nós precisamos sentir só amor. Nós temos que esquecer a questão do ódio. Bom, agora, logo no início, a gente então disse que nós temos um inimigo, os inimigos, ou fatos, ou pessoas, ou situações que não precisam ser exatamente o inimigo na acepção da palavra. Basta que a gente tenha qualquer tipo de desavença, de complicação, de maus pensamentos. Tudo isso vai criando esse tipo de inimizade. Se a gente tem possibilidade, se a gente já tem conhecimento que o antídoto para o ódio, para a raiva, para a falta de amor é o amor, então o que a gente tem que pôr? Amor. E aí, quando está dizendo amai ou amar aos inimigos, significa exatamente isso. Não tem jeito de fugir disso. Significa isso. Uma coisa só pode ser combatida com outra. Não tem saída. Portanto, o que a gente precisa tirar de ensinamento maior desse versículo, ou de toda essa lição que Emmanuel trouxe para a gente, é que nós estamos dotados da capacidade e estamos dotados da capacidade de pensar de reconhecer também. Enquanto a gente estiver combatendo ódio com ódio, raiva com raiva, situação ruim com situação ruim, enquanto a gente estiver combatendo uma coisa com a mesma coisa, pronto, nada vai acontecer. Nada de bom vai nutrir disso daí. E isso vai te complicar agora e vai te complicar depois. Porque depois que você desencarnar, você acha que vai deixar tudo aqui bonitinho, empilhado, dobrado, como se fosse uma roupa dentro da sua gaveta? Não, velho, não vai. Infelizmente, eu devo dizer que você vai carregar com você todas essas situações negativas e elas não vão sair da sua informação perispiritual enquanto você não as resolver. Não vamos pensar que nós vamos virar o apóstolo mais fantástico. Não tem jeito. Não tem jeito da gente dormir e acordar maravilhosamente de bem com tudo, com tudo. Não tem jeito. Nós vamos passar sempre por situações complicadas, sempre por desajuste com um ou com o outro. Vamos ter situações até de certos embates mais profundos, mas que tudo fique na coisa da solução, que tudo fique na situação de ser resolvida. Quando isso acontecer, vai tudo ficando mais leve. A queda de braço que a gente tem que ter não é com o outro. A queda de braço que a gente tem que ter é com a gente mesmo. É na gente que está a possibilidade da solução. Sabe aquela história do da outra face? Aquela outra coisa da outra face, que fala também nesse mesmo Sermão da Montanha? É talvez a coisa mais difícil, porque dar a outra face significaria abaixar a crista. Significaria dar um jeito no orgulho. Então, não podemos fazer com que o nosso maior inimigo seja exatamente nós mesmos. Quando nós estivermos nessa situação de não compreender o outro, de não ser maleável, de não ser compreensivo,
de não ter a possibilidade de tentar resolver, o grande inimigo seu será você mesmo. Porque é você que vai carregar para o seu futuro, para as suas vidas futuras, essa solução de continuidade, essas manchas escuras no seu perispírito. É isso que a gente tinha para dizer hoje. Adriano, você pode finalizar para a gente, por favor?